Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez a gente trazendo um tema aí para reflexão, para estudo dentro das casas espíritas que possa de alguma forma somar na nossa vida, dentro dos nossos propósitos, dentro do nosso entendimento, do que deve ou não ser correto dentro da nossa jornada. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar gravando e levando isso para vocês, tá? Bom, esse vídeo vai ficar salvo no meu canal lá no YouTube, Vinícius Witt. Só vocês jogarem o meu nome lá. Espero que de alguma forma agregue aí e some na vida de vocês, tá? O tema proposto hoje por uma das casas que me solicitou, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Sempre quando eu trato de alguma das 9 bem-aventuranças, eu costumo reforçar, fazer uma introdução sobre teoricamente, quase um paradigma que a gente tem dentro das bem-aventuranças. Porque quando a gente fala bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, passa uma sensação de passividade, de que Jesus, por algum momento, ter sido crucificado por nós, ele já resolveu todos os nossos pecados e com isso já a tranquilidade eterna já nos foi proporcionada. Pelo contrário, no sentido literal da palavra bem-aventurança, que em hebraico significa ashrei, é alguém em retidão, alguém em marcha, alguém buscando se mover, ou seja, é trabalho, é ação, totalmente contrário de uma superficial interpretação que nós temos de passividade. Então já fica aí inicialmente, dentro do nosso tema de hoje, que todas as bem-aventuranças, quando falam bem-aventurados os puros de coração, então alguém que realmente está trabalhando, alguém que está fazendo, alguém que está marchando, terá o benefício do reino dos céus, por exemplo. Então esse entendimento já quebra esse paradigma inicial de que a gente tem que realmente buscar fazer em tudo na nossa vida, seja nos menores detalhes ou seja nos maiores objetivos que a gente tem dentro da nossa jornada. E esse capítulo em especial, ele traz uma série de comparações, em especial com as crianças, né? E a gente vai tentar, ao longo desses próximos minutos, esclarecer o que pode isso trazer de entendimento e, vamos dizer, formatar, né? De uma situação prática da nossa rotina. Ele inicialmente traz: bem-aventurados os que têm puros o coração, que verão a Deus. Numa segunda passagem desse capítulo ele traz: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, quando ele traça esse paralelo comparativo, lá atrás, lembrando, o entendimento, a intelectualidade era muito diferente do que vivemos hoje. Então, Jesus, dentro do seu linguajar, dentro do seu tratamento com as pessoas que o cercavam, ele se fazia necessário trabalhar com parábolas, com comparações, que era a forma que melhor assimilava os seus textos, a sua retórica para aquelas pessoas naquele devido momento. Então essa comparação com criança, ele traz algumas reflexões iniciais que a gente tem que trazer a fundo e começar a refletir. O porquê criança? Onde entra criança? Onde entra essa pureza enquanto criança? Uma coisa importante que a gente já tira no primeiro ensinamento: deixar vir a mim as crianças, e aqui elas se assemelham. É a questão da confiança. Qual criança não confia naquele que tem como seu tutor, como seu criador, como seu guia, seja pais, tios, amigos, irmãos mais velhos? Ela tem uma confiança plena quando você fala: pode fazer isso, vem correndo que eu te seguro. Enfim, será que nós temos já dentro de nós essa confiança na força maior chamada Deus? Será que nós temos confiança na nossa esperança? Será que nós temos confiança no nosso potencial, que nós somos capazes em crescer, em fazer o bem, em evoluir, em resolver as nossas dificuldades?
Eu acho que essa insegurança nos norteia de uma forma a levar traumas psicológicos, espirituais, e vemos aí abarrotados os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas. Vivemos um momento de insegurança. E lá atrás ele fala, Jesus traz para nós: venham a mim como as crianças, tenham essa confiança, permitam-se em acreditar no que eu estou falando, nesse processo de mudança, nesse processo de crescimento. E ele traça esse paralelo a todos aqueles frágeis emocionalmente naquela época, os fracos, os estrupiados, os dependentes, os escravizados, porque aqueles, no momento de fragilidade emocional, eles já se entregariam de uma forma mais fácil. Por que a gente reluta? Por que a gente se blinda e não acredita na mudança? Não acreditamos no nosso potencial, não acreditamos na nossa melhoria, nos conselhos que a gente recebe, nas intuições que a gente recebe dos nossos mentores, sejam através de sonhos, sejam através de um conselho de amigo, numa conversa com familiares. Então, a todo momento, Deus manda essa sensibilidade, manda essa mensagem para que a gente, de alguma forma, dentro da nossa sensibilidade, seja possível perceber: Vinícius, muda que o caminho é esse. Fulano, muda que o caminho não é esse que você está trilhando, deve ser outro. Então, acho que essa mensagem de comparação com a criança, ela é muito importante nesse sentido. Traz a interpretação de pureza em condições de liberdade de pensamento, a gente desprender de preconceitos. Não é pureza no sentido amplo da palavra, de puro em todos os aspectos. Eu entendo que pureza num sentido bem mais primitivo, que acho que já cabe para nós, que é desprendermos de amarras, de preconceitos, né, de pensamentos contrários antes mesmo das coisas acontecerem. Então vamos ser mais puros em interpretar a palavra de um padre, de um pastor, num evangelho dentro de uma casa espírita, as mensagens de Jesus, seja por qualquer forma de literatura, ou mensagem de qualquer guia, de qualquer força espiritual que você acredite. Seja mais puro em receber um conselho do amigo, um conselho do pai, um conselho da mãe. Desarma. Nós hoje literalmente estamos armados, mas armados para nos blindar e nos fechar à mudança, nos fechar à transformação íntima, que é o propósito maior da nossa existência. Em uma passagem, Jesus, ele, de uma forma até que soa agressiva, ele traz essa questão da espada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada, mas no sentido de luta, de enfrentamento das nossas mazelas. E hoje a gente tem essa espada que ele mencionou, mas para brigar com o próximo, para nos blindar de qualquer processo de transformação, de não nos aceitarmos. Então esse conflito vai criando um turbilhão que nos afasta dessa pureza que ele espera para a gente interpretar os seus ensinamentos, para a gente interpretar as situações que surgem na nossa vida. Olha quanta coisa a gente já vai tirando desse entendimento inicial de comparação com a pureza, com a forma como que as crianças encaram a vida. E aí tem outros dois conceitos que é bacana a gente trazer à tona. A simplicidade no sentido de ter o suficiente para aquela jornada. Aí poderíamos desbravar aqui numa outra palestra o quanto a questão material nos sufoca, o quanto a necessidade de aparência nos sufoca. E nós nunca paramos para refletir. Somente aquele pão me saciaria, somente aquele carro me atenderia, somente aquele emprego me engrandeceria e me atenderia em todos os meus anseios profissionais. Aquele relacionamento é o que me basta para ser feliz. Aquela religião já me atende no sentido espiritual. A gente sempre quer mais. E aí a gente confronta um terceiro ponto, uma terceira característica que vem acompanhado desse exemplo inicial, que são as crianças. Falamos da pureza, falamos da simplicidade, e o terceiro, que é a humildade. Humildade no sentido de compreender o que somos realmente, as nossas características, e
estarmos abertos à mudança, estarmos abertos à transformação. Olha aí, como que a gente entende, como a gente compreende esse processo de humildade dentro de nós. É na concepção, no entendimento de quais são as nossas características, sejam positivas, sejam negativas, como podemos potencializar as positivas e eliminar ou amenizar as negativas. Então, humilde nesse sentido, simples no entendimento do que é necessário para a nossa jornada e puro no sentido de estar aberto, sem preconceitos, sem amarras, para a gente absorver tudo que está ao nosso entorno e o que nos é proposto. E lá atrás, ele também, de uma forma muito intensa, Jesus ele pega muito em cima do adultério. Adultério, em latim, significa, a palavra em latim é ad alterum torum, que significa literalmente na cama com o outro. Então, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha muito forte isso enraizado em nós, o adultério, em termos de traição conjugal. A nossa lei, por si só, já descaracterizou como crime o adultério. Então, a gente vê que a gente vai passando por uma transformação. E lá atrás, Jesus, ele não estava falando pontualmente nessa questão da relação a dois. Ele fala o adultério enquanto adulterar pensamentos. É nós sairmos de um pensamento natural do bem, que nós nascemos predispostos a amar. Nascemos predispostos a ser bons. Esse é o objetivo da vida. A gente trabalhar para ser cada vez melhor, sermos cada vez mais honestos, cada vez mais compreensivos com o próximo, dentre outras qualidades. Nós é que distorcemos as oportunidades e corrompemos e caímos para um lado que de repente não deveríamos ir. E o adultério que Jesus traz lá atrás é toda e qualquer forma de alteração de pensamento. E isso, infelizmente, talvez, para mim, posso dizer, é o maior obstáculo. Que o tempo todo a gente está desviando o nosso pensamento, julgando o próximo, deixando de compreender como o próximo está agindo e pensando mal dele. A gente sufoca as nossas características para nos blindar e passar uma imagem diferente para terceiro. A gente não consegue pensar positivamente, em ter esperança, em modificar a nossa vida, em acordar de forma equilibrada e falar: hoje vou ter um dia melhor, a minha vida é boa, o que eu tenho é suficiente. Se eu não tenho o suficiente é porque eu merecia até então, mas a partir de agora será diferente. Então é uma série de exercícios que a gente tem que fazer e são necessários para a mudança do nosso padrão vibratório, para a mudança do padrão dos nossos pensamentos. Então, que isso consolide dentro de todos os nossos objetivos, de todas as nossas tarefas a serem cumpridas na nossa jornada, a mudança de pensamento. Policiar os nossos pensamentos quando assiste um telejornal, quando observa alguma matéria, quando vê alguém tomando alguma atitude na nossa frente, que a gente possa nos permitir pensar o bem daquilo que ocorre, daquilo que está ocorrendo. Então, com isso a gente vai desmistificando, vai quebrando correntes de energias negativas, densas, que poluem, que habitam os nossos pensamentos, o nosso inconsciente, e vamos tentando dar um passo mais leve, passo mais tranquilo. Nós vamos naturalmente desenvolvendo mais tolerância para com o próximo, que naturalmente, se a gente começa a ter pensamentos com densidades mais leves, vibrações mais positivas, a gente já começa a nos aceitar melhor. Esse é o primeiro ponto. Começa a compreender melhor o próximo. Quando a gente está naquelas pilhas de nervo, de estresse, seja por trabalho, seja por desgaste no relacionamento, acontece até aquelas famosas brincadeiras nossas. Bom dia por quê? Só se for bom dia para você. Então a gente já retalha até uma simples saudação inicial. Então perceba o quanto o nosso pensamento é importante no sentido de repactuarmos, recondicionarmos a nossa jornada. E lá atrás Jesus foi intenso nesse sentido, nos destacando para nós a importância do adultério, da alteração dos nossos pensamentos.
Então vamos tentar nos modificar nesse sentido, isso é exercício. Às vezes a pessoa por si só não consegue, então buscam ajuda de um profissional da área psicológica, como eu mencionei, os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, de muita intensidade emocional ao longo da pandemia. As pessoas estão ficando mais tempo juntas, cada um está percebendo pontos nos outros que teoricamente não tinham percebido antes. Eu sou advogado, milito também na área da família, aumentou muito os problemas, a solicitação de divórcio, os desentendimentos entre familiares. Isso é muito triste, porque foi ter um período de 6 meses confinado que a gente já viu que os nossos limites são muito pequenos, a nossa tolerância não existe, que o nosso respeito por aquele cônjuge, por aquele familiar que habita o mesmo teto também não existe. Então a gente começa a perceber quão grande é a nossa caminhada no sentido espiritual, principalmente no que tange relacionamento. O principal objetivo da nossa vida aqui na Terra, já mencionei para vocês em outros vídeos, em outras palestras, para quem me acompanha, a Terra tem um propósito de evolução coletiva. Se o seu propósito de evolução fosse só individual, muito provavelmente você iria para outro planeta, para outra estrutura espiritual, onde você habitasse sozinho. Aqui nós temos sim a nossa missão individual, porém a coletiva acompanha. Então, ou a gente aprende a viver bem conosco e com aquele que está à nossa volta, ou nós vamos ter que aprender a viver bem conosco e com quem está à nossa volta de forma forçada. Vamos ter que vir 1, 2, 3, 4, 5 vezes reencarnar na Terra nesse momento, quem sabe? Então acho que é um passo muito importante a gente compreender o quanto de repente esse momento de pandemia também nos auxilia nessa reflexão espiritual. Um ponto que aborda esse capítulo do Evangelho, nessa questão de pureza, Kardec traz num compilado de informações uma das formas que a gente se escora, que a gente se esconde para a nossa salvação individual, que é se esconder através das tradições religiosas, né? Das tradições como um todo, porque a gente acha que elas nos garantem a salvação. Então, por exemplo, só de eu frequentar o Evangelho com o Vinícius, vou tomar um passe, eu já estou tranquilo, posso chegar em casa, ofender minha esposa, brigar com meus filhos. Só de eu ir numa missa, só de eu ir num culto evangélico, ou só de eu fazer parte de um grupo de voluntariados e ajudar o próximo, eu estou salvo. Então a gente foi condicionando isso ao longo dos séculos, e isso foi enraizando em nós. Nós temos essa tendência a nos escorar atrás de tradições, achando que essas tradições nos salvam. Então, Jesus, assim, não só Jesus, grandes espíritos que passaram ao longo dos últimos 2000 anos, deixam provas que não é uma religião, não é um trabalho, não é um grupo, não é um culto, enfim. Não é um grupo de pessoas e de regras ali pré-estabelecidos que irá te curar, que irá te proteger, que irá atestar e te dar um certificado de bom espírito. Isso a gente tem que tirar de nós. Olha que interessante, de uma forma inconsciente, a gente primeiro vê todas esse conjunto de tradições como normas sociais. Num segundo momento, eles se tornam valores morais e, por fim, ordens divinas. Então, de repente, dentro de uma religião, aquilo já se consolidou, iniciou, repetindo, como uma norma social, alguém estabeleceu como deve ser o rito, aquilo foi sendo praticado exaustivamente, se tornou valor moral, e por fim, ele se tornou uma ordem divina. Se você não cumprir aquilo ali, você está indo contra Deus, contra a força maior. E a gente sabe muito bem, quem frequenta já um pouco mais de tempo o espiritismo, que o que pesa é a sua consciência, o que pesa são as suas atitudes, a forma como você conduz sua vida, como você pensa do próximo. Não são alegorias em torno disso que vai dizer qual é o seu destino, ou qual será o seu destino. E nesse ponto do Evangelho, traz Kardec algumas passagens de Jesus
que reforça esse entendimento. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha que interessante. E se vocês se recordam, ele era perseguido em determinado momento pelos judeus, pelo fato dele fazer a sua pregação e desenvolver o seu trabalho aos sábados. E os sábados já era tido como sagrado até então. E ele traz essa passagem. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Então que essas convenções não venham para nos escravizar e roteirizar como devemos ou não viver. Elas têm que ver no intuito de somar, de dar mais um apoio espiritual para nós que tanto temos carência de um porto seguro. Então tem pessoas que às vezes têm essa independência espiritual e convicção do trabalho que tem a realizar, mas muitas pessoas não, e elas buscam esse porto seguro numa pessoa de confiança, sejam pais, familiares, amigos, mas muitos de nós buscam esse amparo seguro numa religião. Então que as religiões de uma maneira geral, e inclui-se o espiritismo, possam caminhar cada vez mais em proporcionar uma abertura de pensamento do que deve ser feito para o nosso crescer, para a nossa evolução. Ainda temos dentro de nós, não só no cunho religioso, mas na nossa rotina, nós pregamos muito ainda, até de forma inconsciente, o puritanismo. Pregamos a imagem do bom moço, da boa moça, andamos permanentemente com máscaras, de forma que essas máscaras são, do nosso entendimento, o que a sociedade espera como nós devemos ser. E a gente não escancara, a gente não mostra o que nós realmente somos e enfrentamos as nossas mazelas e melhoramos a cada dia. Isso vai nos dar leveza, isso nos vai dar muita tranquilidade de enfrentar os nossos problemas, segurança nos nossos desafios. É esse o nosso propósito, identificar, enfrentar, trabalhar e que isso nos proporcione passos cada vez mais seguros. Ainda nesse capítulo do Evangelho, nesse sentido de máscara, de desvirtuar o nosso caminho, de proporcionar algo que não é natural em nós, ele também chama-nos a atenção sobre os escândalos no sentido do caminho errado, não o escândalo só no intuito do erro levado à 10ª potência, que chama a atenção daqueles que estão à nossa volta. Ele fala, se a sua mão é motivo de escândalo, se o seu olho é motivo de escândalo, se a sua boca, a sua língua é motivo de escândalo, arrancai fora. Ele fala assim, tira de ti aquilo que te leva para o fundo do poço, aquilo que te desvirtua do caminho do pensamento do bem. Então, se o meu olho, o que é o meu olho? Eu olho, interpreto aquela pessoa de maneira errada, com preconceito, e me levo a disseminar o ódio na minha sociedade, no meu círculo social, falando mal daquele próximo. Então arranca o olho que você já não vai enxergar mais o que aquele próximo está fazendo. Então, de repente, dessa forma, você vai começar a interpretar melhor. Então, de uma forma simbólica, esse arrancar a parte física do corpo, ele quer trazer uma simbologia de interpretação espiritual. É claro que jamais nós faríamos isso ou levaríamos ao pé da letra, apesar de que, infelizmente, existe dentro do nosso planeta religiões que levam a ferro e fogo a interpretação das palavras. Mas o sentido aqui que a gente está trabalhando nesse momento é a interpretação espiritual. Então, se você ainda continua olhando as pessoas de uma forma distorcida e preconceituosa, vamos modificar isso, vamos fechar um pouquinho o olho, vamos interpretar e sentir outros sentidos para que a nossa vida caminhe de uma forma melhor. Um conceito interessante que eu trago para essa reflexão nossa é o conceito de bem e mal de uma forma coletiva. O que seria o mal? O mal é quando tudo de bom só acontece para mim. Uma coisa egoística e individualista. Olha que interessante. O mal é quando tudo de bom é só para mim. Porque se é só para mim no sentido individual e egoístico, automaticamente esse bom não está no meu entorno. Então ele se caracteriza
como o mal. Olha que interessante. E o bem seria o quê? O bem, o bom para todos aqueles que estão à nossa volta, incluindo-nos nessa bondade. Olha que interessante, um conceito diferente de bom e mal, que também traz à tona essa interpretação, esse estudo das palavras de Jesus que o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós. E aí, por que ele também carrega nesse capítulo essa questão de comparação com as crianças, nesse processo de transformação? É para a gente nos possibilitar uma libertação nossa emocional, espiritual, nos aceitando, fazendo essa autoanálise. Dentro do Espiritismo a gente trata como reforma íntima, que isso nos fortaleça, nos liberte desse sofrimento, que nos liberte das mágoas, da culpa, e a gente comece um processo educativo engrandecendo a nossa caminhada. Eu acho que é esse o propósito da pureza da criança, da gente buscar chegar nele como uma criança, é confiar nos discursos, nos ensinamentos que ele nos deixou. E não precisa se limitar só a Jesus, cada um à sua maneira. A gente tem uma série de exemplos de sucesso espiritual. A gente pode ficar e permanecer dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente tem pessoas corretas, pessoas de caráter, pessoas de bem, que nos dão exemplos todos os dias de como devemos conduzir para uma transformação. Então é mais fácil, mais simples do que a gente imagina. E conclui nesse capítulo com duas situações. Ele reforça a questão do véu do esquecimento, o porquê é proporcionado, não é proporcionado a nós quando a gente vem para essa vida terrena, trazer todas as lembranças de vidas passadas. É justamente com essa conotação de renovação que Deus nos proporciona. É acordar para o primeiro dia aqui na Terra com a convicção que viemos para um novo, para desenhar, para escrever um novo capítulo da nossa vida. O que passou para trás são bagagens que só vai vir para nós no nosso engrandecimento. É isso que a gente tem que tirar de propósito. O que a gente já enfrentou, seja para o bem ou para o mal, deve vir à tona para nós para engrandecer a nossa caminhada aqui na Terra. Então não se preocupem do que fizemos no passado, mas a gente tem que ter a convicção que nós temos que trabalhar muito bem trabalhado o nosso presente para construir a cada dia um futuro melhor. É essa a filosofia da gente ter essa pureza de uma criança para chegar nas pessoas que merecem a nossa confiança, a gente nos permitir essa transformação. Essa renovação é o sentido da vida. A cada vida, a cada oportunidade que nós temos, é a oportunidade de renovarmos nossos propósitos, no sentido de eliminarmos ou amenizarmos as nossas mazelas e potencializarmos as nossas virtudes. Que no mundo hoje, de 2020, de conturbação social, conturbação moral, onde valores se perdem a cada momento, que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente se desarme, que a gente deixe o preconceito de lado, que a gente possa ter uma pureza em nossa essência, em nossos pensamentos, que a gente respeite mais os nossos cônjuges, os nossos parceiros, os nossos entes familiares, aqueles que dividem em especial o mesmo teto que nós, que a gente possa buscar um ambiente profissional cada vez mais harmonioso. Enfim, acho que bem-aventurados os puros de coração. Se a gente chegar a 50% dessa pureza espiritual, pode ter certeza que nós vamos ter um planeta muito menos polarizado do que a gente tem hoje. A gente vai ter uma coletividade se ajudando o tempo todo e com certeza será de forma natural a consequência da melhoria individual nossa, do nosso teto, do nosso lar e da nossa família. Mais uma vez, obrigado a oportunidade de trazer esse tema para vocês. Dentro em breve aí voltando aos evangelhos presenciais, mas fica salvo aí no meu canal para quem quiser ouvir, ver novamente, e qualquer coisa pode entrar em contato comigo, seja por e-mail, seja por telefone, para a gente, o que eu puder fazer para escutar, orientar cada um de vocês, estou à disposição. Tenham todos um excelente mês, uma excelente semana, sempre com a esperança que podemos
e temos condições de melhorar a cada dia. Fiquem em paz todos vocês.